Em Mateus 13, versículo 5, diz assim: Outra caiu em um solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Queridos, estamos falando aqui da parábola do semeador. Isso se encontraria em Mateus capítulo 13. E na parábola do semeador, esta é a segunda semeadura entre quatro ali que Jesus vai mencionar na parábola, né? Nesta parábola, Jesus irá nos apresentar ali 4 tipos de solos, onde essas sementes irão cair. E cada solo vai representar cada um de nós. Cada solo vai representar os nossos corações. Aqui caiu à beira do caminho. Tem aquela que caiu no solo rochoso, que foi a que eu acabei de ler. Tem aquela que caiu entre os espinhos. E vai ter aquela que vai cair em uma boa terra, em um solo de boa terra, a qual vai frutificar a 30, a 100, a 30, a 60 e a 100 por um. O ideal é que todos nós, queridos, fôssemos este solo de boa terra, para que a semente de Deus ali, que é a palavra de Deus, a semente, né, pudesse germinar em nossos corações sem nenhum problema, sem nenhum empecilho, sem nenhum obstáculo. Mas, infelizmente, nós sabemos que, às vezes, somos aquela terra que está, aquele solo que está ali à beira do caminho, que são todos aqueles que ouvem a palavra do reino e não a compreendem. Então vem o maligno e arrebata aquilo que foi semeado no coração. É o que Jesus explica aí no versículo 19, Mateus 13, versículo 19. Às vezes somos aquele solo, né, da terceira semeadura, onde a semente caiu entre os espinhos, que representa aquele que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas irão sufocar a palavra e ela vai se tornar infrutífera. A quarta semeadura, como eu acabei de dizer agora há pouco, é a que caiu em boa terra e que representa aquele que ouve a palavra e a compreende. E este então frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Mas nós iremos hoje falar especificamente um pouco a respeito da segunda semeadura, que é aquela que caiu em um solo rochoso. E como eu disse antes, o ideal é que todos nós fôssemos um solo de boa terra, né? Para que a semente que foi semeada em nossos corações possa germinar e nós possamos vir a dar frutos. O desejo de Jesus é que os nossos corações se tornem este solo de boa terra, que o solo representa o nosso coração. A semente é a palavra. E o semeador aqui é o próprio Jesus que está semeando. Mas nem sempre nosso coração é esse coração preparado, esse solo preparado, esse solo de boa terra. Nem sempre o nosso coração é esse solo, querido. Às vezes, temos que passar por um processo. Às vezes o nosso coração está sendo aquele solo à beira do caminho. Outro momento, o nosso coração está sendo aquele solo rochoso. Em outro momento, está sendo aquele solo cheio de espinhos. Agora veja bem, na agricultura, é possível plantar em um solo rochoso e a planta se desenvolver? Será que é possível você... Porque a gente viu aqui que a semente que caiu no solo rochoso, ela até que germinou ali, mas foi de pouca duração. E por não ter raiz, o sol a queimou e a secou, né? Mas na agricultura, é possível nós plantarmos em um solo rochoso e essa planta não vir a morrer, o sol não poder queimar e secar? Sim, é possível. Mas temos que fazer todo um trabalho, né, na terra, porque se ela ficar naquele terreno rochoso, ela realmente não vai se desenvolver, não vai para lugar nenhum, ela vai morrer. Ela vai ser queimada pelo sol e vai secar-se. Então, se você fizer um trabalho na terra, ela vai germinar, ela vai
produzir. Mas se você simplesmente jogar a semente para que ela se desenvolva sozinha, aí não vai dar certo não. Porque ela vai encontrar realmente um terreno rochoso, pedregoso. Irá acontecer justamente como está escrito aí na parábola do semeador, no versículo 5, capítulo 13 de Mateus, onde vai dizer que outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, porque o terreno era muito pedregoso. Então a terra era pouca. E logo nasceu. Ela nasceu. Mas visto não ser profunda a terra, saindo o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Agora veja bem, se conseguirmos identificar que este solo é um solo rochoso, podemos até preparar este solo de uma forma que essa semente possa vir germinar. Você pode prepará-lo antes. A prática ali, a cultura daqueles dias em que Jesus conta essa parábola, o semeador, ele preparava, arava, digamos, a terra, mas ali bem por cima, superficial. Ele não sabia muito bem onde era a terra, que por baixo era uma terra rochosa, que tinha muita pedra. Ele não sabia onde tinha muitos espinhos. E ele foi andando e lançando as sementes. Umas caíram logo à beira ali do caminho. Outras caíram em terreno rochoso e outras em um solo com espinho, entre espinhos. Mas se conseguimos identificar esse solo rochoso antes ou depois, mesmo depois de plantado ali, você for plantar uma planta, né, que não seja a semente, mas já uma muda, você vai identificar que o terreno é rochoso. Então você vai fazer um buraco bem profundo, de 80 centímetros a 1 metro. Vai fazer uma abertura no buraco de mais ou menos 80 centímetros também. E você vai preparar, jogando ali uma terra embaixo, boa, de outro lugar. Você vai encher aquele buraco de terra de outro lugar, com adubo, tudo certinho, para que aquela planta possa, suas raízes descerem, a sua raiz possa descer, e assim ela subir também a parte que está para fora. Então assim, podemos preparar um terreno rochoso para que aquela planta, ou até mesmo aquela semente que você colocar ali, ela desenvolva? Pode. Você pode preparar a terra, fazendo da forma como eu acabei de dizer aí. Você pode plantar a semente ou plantar já uma muda. E no nosso coração mesmo, é a mesma coisa. No nosso coração, querido, é a mesma coisa. Porque na explicação aí da parábola, feita por Jesus, o nosso coração é justamente o solo na qual essa semente está sendo semeada. Agora, que tipo de solo está sendo o seu coração? A da beira do caminho, aquela entre espinhos, ou aquele solo rochoso? Você vai ver Jesus dando essa explicação justamente em Mateus 13:19, dizendo: a todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Só para lhe mostrar aqui que o solo representa o nosso coração. Então, se identificarmos que temos um coração que representa esse tipo de solo rochoso, precisamos trabalhar nele, para que ele venha a se tornar um coração representado por um solo de boa terra. Precisamos trabalhar no nosso coração. Se o seu coração é um solo rochoso, querido, um coração duro, um coração difícil da palavra de Deus penetrar, essa semente que é a palavra de Deus penetrar e poder frutificar, podemos trabalhar sim os nossos corações. Você pode trabalhar esse seu coração. Você tem que se alimentar da palavra, você tem que se aproximar mais de Deus. Porque se você ficar na superficialidade da fé, do evangelho, facilmente você vai ser sucumbido pelas coisas desse mundo. Olha a explicação que Jesus vai dar justamente para essa semeadura que foi feita em um solo rochoso. No versículo 20 e 21 de Mateus capítulo 13, Jesus vai explicar, dizendo assim: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia,
ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Olha só. O que foi semeado em solo rochoso, esse é aquele que ouve a palavra, né? Ele recebe a palavra, ele recebe a semente que é a palavra de Deus e a recebe com alegria. Ele se alegra, né? Ele fica ali regozijado com aquilo. Ele sai dali vibrando, né? Naquele momento que ele recebe a palavra e a palavra entra. Só que aqui Jesus explicando vai dizer, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Por quê? Porque ele chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. E qual é o perigo dessas pessoas se escandalizarem? Não se escandalize, meu irmão, quando vier a angústia em seu coração. Quando vier a perseguição, às vezes a gente pensa naquelas grandes perseguições, de matar os cristãos e tal. Não, vem a perseguição, às vezes da família, dos amigos, né? Rapaz, o que foi que você fez? Você vai nos deixar? Você agora vai, alguns falam assim, para a lei de crente? Vai deixar de viver, não sabendo eles que a verdadeira vida está em servir a Deus, né? Mas vem essas perseguições, seja no trabalho, na família, entre os amigos, aonde você estiver, vai vir na tentativa de lhe tirar do Evangelho. Uns chegam a dizer assim, não dou 1 mês para você estar de volta. Não dou 3 meses para você estar conosco novamente. Então, não se escandalize, querido, quando vier essas perseguições. Não se escandalize quando vier a angústia. Às vezes, nos escandalizamos porque achamos que o crente, que o cristão, ele não passa por angústia. Aí muitos vão se decepcionar quando a angústia vier sobre si. Porque a pessoa às vezes cria aquela ideia de que, não, sobre o cristão, sobre o servo de Deus, né, sobre o crente, não vem problemas, não vem angústia, não vem tribulações, aflições. Claro que vem. O próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas Jesus também disse, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, essa é uma das certezas que Jesus nos dá, que nós teremos aflições. E aflições nos levam à angústia. O crente, o cristão, ele vai passar por tribulações também. E é o momento que você estará sendo provado. É o momento que você estará sendo provado. Então, muitas vezes se escandalizam. Por quê? Porque acha que o crente não vai passar por situações difíceis, porque agora ele está com Deus, ele está fazendo a vontade de Deus. E não se engane, passa sim. Paulo passou por muitas situações difíceis. E depois dele relatar todas as situações difíceis que ele havia passado, ele finaliza dizendo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4, versículo 13. Então, meu irmão, quando você estiver angustiado, lembre-se sempre que há um Deus que não te desampara. Há um Deus que está sempre ali te amparando em seus braços. Leia o Salmo 46 todo. Eu vou ler aqui só o versículo 1 e 2 e depois o versículo 10 e o 11. Diz assim, Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Olha só. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Ele é o nosso socorro que está bem presente no momento da angústia. Talvez na angústia você tenha procurado tantos outros recursos, tantas outras pessoas. Talvez na angústia você tenha batido em tantas portas. Mas lembre-se, tem um Deus que esse sim é o verdadeiro nosso refúgio. E esse sim é a nossa fortaleza. Esse é o nosso socorro. Antes de você ir em qualquer lugar, primeiramente vá a Deus. Porque este é o nosso socorro bem presente no momento da angústia. Está em Salmo 46, versículo 1. Versículo 2. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Versículo 10 e 11 diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra.
O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, meu irmão. Você só precisa se aquietar. Na angústia, os problemas, não fique ansioso, não fique desesperado, apenas aquiete-se. Ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre toda a terra. Uma outra explicação que Jesus dá para essa parábola está lá em Lucas 8, versículo 13. Não é uma outra, é a mesma, mas muda aqui algumas palavras. Ele vai dizer para aquele que caiu em um solo, aquela semente que caiu em um solo rochoso, que é um coração duro, um coração difícil da palavra penetrar e modificá-lo. Aí ele vai dizer aqui em Lucas 8,13: aqui caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. Olha só. Esses é aqueles que recebem com alegria a palavra, aquele coração duro, mas recebe com muita alegria a palavra, se regozija, mas ele não procura se aprofundar na presença de Deus, se aprofundar na palavra, se aprofundar na comunhão com Deus. Ele fica vivendo aquele evangelho superficial. Qualquer coisinha é aquele não me toque, né? Aquele crente não me toque. Tocou nele, feriu ele um pouquinho, ele se chateou, ele já está saindo para o mundo novamente. Antes que isso aconteça, meu irmão, busque a presença do Senhor. Você que se converteu agora, há pouco tempo, você que já tem um certo tempo que entregou a sua vida para Jesus, mas ainda está vivendo a superficialidade do Evangelho, faça isso não. Se aprofunde, se envolva na obra do Senhor, tanto na igreja como fora da igreja. A obra do Senhor fora da igreja é você se preocupar com o seu próximo, é você se preocupar em não fazer nada que venha desagradar a Deus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, toda a tua alma e todo o teu entendimento. Na hora de mentir, você não mente, fala a verdade, mesmo que sofra as consequências. Na hora de receber uma proposta indecente, você diz não. Você está amando a Deus de toda a sua alma, toda a sua força e todo o seu entendimento. Dizer não para as coisas erradas, as coisas que não agradam a Deus, as coisas que se constituem pecado. Você está amando a Deus de todas as suas forças. E amar ao teu próximo como a ti mesmo. Se preocupar com a vida do outro. Não fique só esperando as pessoas virem bater na sua porta, vir falar com você, não. Se o Espírito Santo está lhe dando visão, vá lá e ajude. O Espírito Santo lhe deu visão de que aquela pessoa precisa de uma visita, vá lá e visite aquela pessoa. Ela pode não estar sofrendo de uma enfermidade física, mas ela pode estar ali abatida, triste, né, desanimada. E o Espírito Santo lhe deu essa visão, meu irmão. Vá lá, visite. Visite o enfermo também que está ali, acamado ou não. Né? Dê de comer aquele que tem fome, de beber aquele que tem sede. Cumpra tudo que está ali, ó, em Mateus 25:31. 25:31 em diante. Jesus diz: porque tive fome, deste-me de beber, tive sede, deste-me de beber, estava enfermo, foste me visitar, eu estava preso, encarcerado, fostes me ver, precisei de hospedagem, vós me hospedaram. E uns vão dizer: quando foi que te fizemos isso? Quando vocês fizestes a cada um desses meus pequeninos, quando vocês fizeram isso a qualquer um irmão de vocês, ao próximo, vocês estavam fazendo a mim. Então não fique sendo esse solo rochoso, coração duro, onde a palavra de Deus não está conseguindo penetrar. Prepare esse solo, prepare esse terreno, prepare essa terra que é o seu coração, para que a palavra de Deus crie raízes, porque para que na hora que vem a angústia, na hora que vem a tristeza, para que na hora que venha os momentos difíceis, você possa estar enraizado no Evangelho,
enraizado na palavra de Deus, essas coisas não vão te derrubar. Mas se você continuar nessa superficialidade da palavra, da fé, do evangelho, qualquer coisinha vai te derrubar. Qualquer coisinha é motivo para você se escandalizar e se desviar dos caminhos do Senhor. Não seja um desviado. E aqui o texto está falando. A que caiu sobre a pedra são aqueles que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, e estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. O crente pode se desviar? Pode. Não existe essa história que o crente não pode se desviar. Senão aqui não ia falar isso. Aqui está falando do verdadeiro crente, aqui não está falando do fingido, aqui não está falando do convencido, aqui não está falando de tantos idos por aí não. Aqui está falando do verdadeiro convertido, que é aquele que recebe a palavra de verdade, ele se converte, ele entrega a sua vida para Jesus, ele recebe com toda a alegria. Ele ali está um convertido, Jesus está falando isso. Ele se converteu de verdade. Ele não está sendo fingido e nem muito menos convencido. Ele se converteu, meu irmão. Mas ele não se aprofundou na palavra, ele não se aprofundou na fé, na comunhão com Deus. Ele creu apenas por algum tempo, esse tempo pode ser 1 mês, 6 meses, 1 ano, e ele continua na superficialidade do evangelho. Mas na hora da provação ele vai e se desvia. Isso aqui que Jesus está falando em Lucas 8, versículo 13. Na hora da provação, estes se desviam. Que você não seja um desses. Desviados da palavra. Vigie, meu irmão. Vigie. Se você é um coração de solo rochoso, vigie, para que na hora da provação você possa permanecer firme. Vigie lendo a palavra. Vigie orando sempre, orando sem cessar. Ore de manhã, ore no decorrer do dia. Em qualquer lugar que você estiver, você pode levar sua mente cativa ao Senhor. Por alguma coisa você consulta a Deus, você ora a Deus, ó Deus, intercede ali por aquela situação, intercede ali por aquela vida, olha a situação daquela pessoa. Você está orando o tempo todo. Chega à noite você orando, e à noite antes de dormir você torna a orar. Agradeça a Deus pelo dia, agradeça a Deus por tudo, pelos livramentos, e peça a Deus uma boa noite de sono e que Ele possa te usar a cada dia para realizar a obra dele. Então, se você é um coração, de repente, aí de um solo rochoso, você deve vigiar, para quando vir a hora da provação, meu irmão, você possa estar firme, firme na palavra do Senhor, para que você não se desvie, como Jesus diz aí. Eles creem apenas por um tempo, mas na hora da provação se desviam. O próprio Jesus vai dizer em Mateus 26, 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca. Por isso que Jesus chama a atenção daqueles que são verdadeiramente convertidos. Jesus não está falando aqui nem para convencidos e nem para fingidos. Jesus está dando essa palavra para verdadeiros convertidos. Inclusive, ele está dando essa palavra ali para Pedro, Tiago e João. Ele está ali no jardim do Getsêmani, separa esses 3 discípulos para orar juntamente com ele. E ele está com o coração muito apertado, angustiado, porque a hora estava chegando dele ser crucificado. E ele vai dizer para 3 homens ali convertidos, meu irmão. Então, se ele diz para vigiar e orar, para que não entremos em tentação, que na verdade o espírito está pronto para se encontrar com o Senhor, se encontrar com Deus, estar com Deus para todo sempre. O espírito está pronto, mas a carne é fraca, então vigie e ore, porque ele está dando a entender aqui que podemos cair, que podemos sair da presença de Deus. Não se ache um crente tão forte e poderoso, achando que jamais vai sair da presença de Deus. Vai, meu irmão. Nós somos fracos, nós precisamos e dependemos totalmente da força que vem do Senhor, das misericórdias de Deus. O problema é quando alguém cai e não se arrepende, não confessa o seu pecado e não o abandona. Muitos até confessam, mas não abandonam, volta para o pecado de novo. Então não adiantou você confessar,
Não adiantou você dizer que se arrependeu se você volta para o pecado. O rei Davi, ele confessou, se arrependeu, pediu perdão e não voltou. Veja se tem mais histórias de Davi cometendo adultério. Não tem. Então vigie para que você possa se tornar um solo de boa terra. Sair de um solo rochoso e se tornar um solo de boa terra. Em 1 Pedro 5, versículo 8, diz assim também: Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O que você acha? Será que o diabo, que brama como leão, conseguiu tragar alguém nesses milhares de anos? Sim, infelizmente o diabo tem conseguido tragar a muitos. E é por isso que Pedro diz aqui, em 1 Pedro 5,8: Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor. Você está aí cheio do Espírito Santo. Você teme a Deus, portanto você tem os anjos do Senhor ao seu redor lhe protegendo. Porque a Bíblia vai dizer que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Né? Lá no Salmo vai dizer isso. Os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem. Você está cheio do Espírito Santo, você tem anjos ao seu redor, te protegendo, acampados ao seu redor. Mas ao derredor, depois dos anjos, o diabo está rodeando. Está sempre rodeando. Só que ele não pode te tocar, porque você está cheio da presença de Deus. Você está cheio de Deus. Você é uma pessoa que, custe o que custar, você anda na integridade do Senhor. Você procura não mentir. Você procura não estar fazendo coisas que desagradam a Deus. Você procura estar sempre agradando ao Senhor. Certo que há momentos que a gente desagrada, mas imediatamente você se reconcilia, você se arrepende, o Espírito Santo te incomoda e você sente aquele profundo arrependimento. Pede perdão a Deus e se reconcilia com Ele, não volta mais para aquele pecado. Não é que nós somos perfeitos, porque estamos cheios do Espírito Santo, os anjos ao nosso redor. Pecou, confessa e arrepende. Agora, se você fica pecando, falando mal de um, falando mal de outro, guardando raiva, rancor, né, com esse coração duro, esse coração rochoso, esse solo que você não quer prepará-lo de forma nenhuma para que a semente, que é a palavra de Deus, possa criar raízes, você vai ser tragado facilmente pelo diabo. E aí o texto está dizendo: sede sóbrios, sejam vigilantes, porque o diabo ele não perde tempo. O diabo, que é o vosso adversário, ele não perde tempo. Ele está ao vosso derredor e está bramando, meu irmão, bramando, com fome, bramando como leão, buscando uma oportunidade para te tragar. Perca tempo não. Este solo rochoso, ele representa também aquela pessoa que está ali com o coração duro, insensível. Aquele coração que não quer liberar um perdão. Pelo contrário, está ali guardando ódio, está ali guardando uma certa mágoa, um certo rancor. É esse coração que está representando o solo rochoso e que Jesus quer que se torne um solo de boa terra. Às vezes você está tendo esse coração rochoso, coração duro, que julga, que condena sem antes procurar compreender, sem antes procurar ajudar aquelas pessoas. Antes de você julgar e condenar, se aproxime, procure compreender o que está acontecendo, tente ajudar. E se for caso de pecado e a pessoa não queira abandonar o pecado, aí sim a igreja tem que tomar uma posição, tem que julgar. Mas Jesus vai dizer que não devemos julgar segundo a aparência, mas devemos julgar pela palavra de Deus. Em João 7,24 ele diz isto: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Reta justiça que é a palavra de Deus, meu irmão. Julgai segundo a reta justiça e não segundo a aparência. E julgar pela reta justiça é julgar segundo a palavra de Deus.
julgar com misericórdia, julgar com compaixão. Mas para você julgar com misericórdia e compaixão, você precisa tomar conhecimento do que está acontecendo. Você precisa se aproximar da pessoa. E quantas pessoas de longe nem se aproxima e já atira a primeira pedra, já aponta o dedo, já começa a sair falando. Você nem sabe pelo que o irmão está passando. Você nem sabe por que aquilo chegou a acontecer. Se aproxime, tente ajudar. Você só não vai ser conveniente com o pecado. Contra o pecado, sim, a gente tem que ser duro, tem que ser contra e ser até radical mesmo. Se o irmão não quer confessar, não quer deixar, não quer abandonar, não quer se arrepender, aí realmente a igreja, né? Não é você sozinho, é a igreja tem que tomar uma posição, porque ele está ligado ao corpo de Cristo. Então ele não pode estar em comunhão com o corpo de Cristo estando em pecado. A igreja vai tomar posição, mas antes disso a igreja vai se aproximar, vai tomar conhecimento, vai tentar ajudar, vai exortar, vai fazer tudo o que tem que fazer para trazer esse irmão de novo para a comunhão com Deus. Só se ele não quiser, a igreja tem que se posicionar. E ainda assim, mesmo a igreja se posicionando, a igreja de Cristo, você deve estar orando pela vida desse irmão. Você não vai lançá-lo já no inferno, né? Na sua mente você não vai julgá-lo e já dizer, esse aí já era, você já está condenado, não vou nem orar mais por ele. Não, meu irmão, você não pode nem abandoná-lo. Você tem que estar sempre orando e sempre que possível você está se aproximando, você levando a palavra, você vai estar falando com ele, se pode até ir à casa dele, estar fazendo um momento lá de oração, de meditação. Mas julgue pela reta justiça. Julgue segundo a palavra de Deus e não segundo a aparência. E às vezes a pessoa julga, a pessoa aparenta uma coisa e não é nem aquilo. E nós já estamos julgando pela aparência, né? Já estamos julgando pela aparência. Então, transforme o seu coração, transforme um coração de solo rochoso em um coração de solo de boa terra. Que Deus possa te ajudar a todo instante. Desde que você busque, Deus te ajuda. Mas você precisa buscar. Então a palavra é que você possa buscar, transformar. Se você está com esse coração rochoso, coração duro, você precisa tratar esse coração. Você precisa se envolver mais na obra. Você precisa ler mais a palavra. Você precisa orar mais. Você precisa se quebrantar mais. Você precisa perdoar. Tirar toda a mágoa, todo ódio, todo rancor, para que Deus possa, então, a palavra de Deus, que é a semente que foi lançada aí, ela possa germinar e criar raízes, para que você venha frutificar a 100, a 60 e a 30 por 1. Amém? Que Deus te abençoe, Deus abençoe a toda a sua família. Querido Deus, nosso Pai, nosso Senhor que está nos céus, mais uma vez somos gratos a Ti, Senhor, por estarmos aqui, gratos por mais um dia de vida, gratos pelos Teus livramentos, gratos pela saúde que tem nos dado, e te pedimos, Senhor, desde já, que o Senhor perdoe as nossas ofensas, perdoe as nossas faltas, nossos pecados, que o Senhor possa estar atendendo ao pedido de cada filho Teu neste momento, aqueles que estão enfermos, que o Senhor possa estar atendendo-os, curando-os, restaurando a sua saúde, que o Senhor possa estar visitando a todos aqueles que estão passando por momentos difíceis, que estão tristes, abatidos, que o Senhor possa estar reanimando-os, colocando-os de pé novamente. Que o Senhor nos conceda mais um dia e uma semana, debaixo da Tua graça, debaixo das Tuas misericórdias e debaixo da Tua proteção. É o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus.